Deus, aproveitando esse momento que é tão pequeno, mas tão importante na nossa vida, de nos entregarmos aqui de corpo e mente, com o coração aberto, Senhor. Estamos aqui para receber os teus ensinamentos. Obrigada, Papai do Céu, por toda ajuda, por todo o amparo que temos dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos protetores, espíritos familiares, que estão conosco, que nos acompanham, nos amparam todos os dias. Obrigada por aqui estarmos, por podermos ouvir, por podermos entender. Que a palestra de hoje seja esclarecedora, que possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor. E em teu nome, em nome da espiritualidade maior, da irmã Lúcia, que coordena os trabalhos dessa casa, damos por iniciado mais esse dia de palestra doutrinária. Que assim seja. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições, o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto, estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Bem, boa tarde a todos, então. Surpresos de não ver o Roberto, né? Mas em cima da hora eu quis fugir, não deu. Então, e a dificuldade de achar conteúdo desse tema é enorme. Gente, não tem nada no meu espírito que fale sobre isso. Vocês concordam? Vingança? Não tem nada? Calúnia, perdão? É o que mais tem. É o que mais as psicografias nos falam, as obras, os livros, né? E por que será que vingança, calúnia e perdão é tão comentado nas nossas conversas com os espíritos do lado de lá? Isso porque, gente, somos do planeta Terra. Um planeta que ainda não é evoluído. Está no campo de provas e expiações. A gente tem muito disso ainda dentro de si. E eles vêm nos alertar para esse combate. Para o nosso melhoramento e melhoramento desse planeta, que já está em processo de se transformar para a regeneração. Espíritos que vão habitar aqui, daqui a alguns anos, não se sabe quantos, terão que ser melhores. Não pode ter o desejo da vingança, da morte, o sangue frio para a violência. Então eles vêm nos falar a todo momento sobre isso. E a gente até vai comentar de alguns casos aqui da casa, que vocês também com certeza já viram, escutaram, viram na internet. Então eu pensei em fazer essa brincadeira com vocês, porque o que mais tem é esse tema de vingança, esse tema de perdão. Lógico, quando eu falo que a gente tem que melhorar é na questão da vingança, não no perdão, né? Também, no sentido de tornar o perdão verdadeiro. Mas vamos entender um pouquinho a vingança. Tudo começa com um sentimentozinho chamado ódio. Ódio é a mesma coisa que raiva? Não. Vamos diferenciar? O ódio, ele é de forma constante e contínua.
constante e contínua. A raiva é um estado passageiro, que rompe facilmente com os laços que a geraram. Vamos dar um exemplo de raiva? Você está no ponto de ônibus e o motorista não para, você, né? Fica com raiva, xinga a mãe dele, o pai dele, enfim, mas aquilo passa, aquilo vai embora. Você não alimenta aquilo, né? A não ser que você esteja tão doente emocionalmente, que amanhã ainda você quer esperar ele para xingar. Mas até pode, mas aquilo vai passar. Ódio não. Ódio você alimenta todos os dias. Ódio, aquilo não sai da tua mente, aquilo forma uma monoideia e aquilo se transforma em coisas maiores. O ódio, como a gente sabe, ele pode ser alimentado por anos, por décadas, ou até de encarnação para encarnação. Quem lê bastante romance presencia isso nos livros. Os espíritos falando, esses tempos, a Adriana Hayashi fez uma palestra e a leitura inicial era uma psicografia da casa que está no livro Contos do Outro Lado, sobre o desejo de vingança daquele espírito. E ele veio então aqui na casa relatar. Passou anos e anos com esse desejo de vingança, inclusive sendo o chefe de quadrilhas, digamos assim, para atacar a pessoa a qual ele tinha um grande ódio. Então o ódio, gente, na verdade, quando nós sentimos ele, é porque a gente não está alimentando o perdão. Sentimos ódio é a ausência do perdão, que logicamente se é o amor. Como é que começa essa história de ódio, né? Dentro do que eu estudei, pude compreender, esse é meu ponto de vista, minha compreensão. Quando a gente é afrontado, quando a gente tem o ego ferido, né, o nosso sentimento já muda, aquilo já transforma aqui dentro. Com aquele que nos feriu, já você começa a vê-lo de outra forma. E conforme o grau da ofensa, porque lógico, ele pode falar isso aqui e eu não me ofender, mas ele pode falar desse tamanho aqui e já eu me ofender. Então, conforme o grau da ofensa, conforme quem é o ofensor. Porque, de repente, se é um patrão, eu peço a conta, saio da empresa e pronto, resolvido. Porque ele é alguém maior que eu, não posso fazer nada, né? Mas, assim, dependendo de quem vem, aquela pessoa que você não espera, de repente, o marido, a esposa, a mãe, o pai, o filho, né? Alguém mais próximo que você, meu Deus, eu me dedico tanto a essa criatura, né? E faz isso comigo. Então depende o grau da pessoa na sua vida também e o estado emocional que a gente se encontra. Porque se você está bem, por exemplo, hoje, eu estava desempregada, consegui um emprego e alguém me ofende de alguma maneira, até posso, de repente, sentir aquela sensaçãozinha, mas aquilo vai passar por quê? Porque meu estado emocional está bem. Uma coisa aconteceu muito boa na minha vida. Então eu não vou me afetar tanto. Então a gente tem que observar esses pontos. Quem está odiando no dia de hoje alguém, o que aconteceu? Qual é o grau de importância dessa pessoa na sua vida? Qual foi o grau da ofensa que foi feita? Né? Como é que está o teu estado emocional? Certamente não está bem. Vale a pena continuar nesse estado? Eu já disse aqui, eu não sou louca de dizer que nunca vou sentir isso na minha vida, porque sinto, sou do núcleo emocional, quem conhece esse estudo aqui. Sou uma multiface. Então, é lógico, mas eu não quero e nem devo me manter nesse estado. A gente, como trabalhador espírita e conhecedor da doutrina e conhecedor desse conhecimento, tem que se obrigar, mas se obrigar num curto prazo de tempo a perdoar se está sentindo algum sentimento desse inferior. O combate tem que ser mais atuante, sabe? E porque a gente conhece, a gente sabe, então a gente tem que se cobrar mais. Mas isso é nós e principalmente a vocês que estão aprendendo e começando e querem se melhorar, né? Não sei aqui a vida de cada um, não sei o que estão passando, mas o certo é que vieram buscar alguma coisa aqui. E espero que hoje a gente consiga conversar. Então, no fundo do pano de tudo isso que eu falei, é lá no fundinho, na raspa do tacho, como se diz, o que realmente está lá é o nosso orgulho ferido, é a nossa imagem. Do tipo assim, ó, podem ter ofensas pequenas, coisas pequenas, do tipo, ele me diz alguma coisa e eu fico pensando,
como é que você pode me pensar isso de mim? Digamos, e aquilo vira num verdadeiro terror. Só porque ele me disse alguma coisa e eu não me conformo que ele pensa isso de mim. E a gente não sabe digerir isso, gente. Não sabe. Ou então, supomos que a gente é parente, ele é meu primo e a vovó morreu, e ele ficou com a caixinha de linha da vovó. E ele não sabe que eu queria essa caixinha de linha. É para mim essa caixinha de linha. Então, o orgulho ou o egoísmo até, meio escondidinho, pode estar lá. Nesse início de ódio, de sentimento de ódio. Então, por pequenas coisas, às vezes, que o outro nem sabe. O outro, às vezes, nem sabe que ofendeu. O outro, às vezes, nem sabe que você desejava tal coisa. Entende? E assim... Ainda a gente complementa com a frase, né? Ai daquele que passar por cima de mim, né? Quando a gente está com ódio, né? Ai, porque daí parece que todo mundo, não é só aquele, aí todo mundo parece que está contra a gente, vira assim um nevoeiro, né? De cinza sobre a nossa cabeça. E assim, gente, o ódio, ele é um sentimento a ser combatido. Mas para chegar na vingança... É só começar esse sentimento a ganhar força. Pelo pensamento, você já vai começar a ter outras ideias, já vai começar a maquinar outras coisas ali na sua mente. E o desejo de vingança vai se formando. A vingança, ela pode ser por forma oral, palavras. Eu posso revidar, queimar o filme dele, fazer um monte de coisa. Ou posso agir às vias de fato realmente, né? A vingança, ela é um prato que se come frio. A gente já ouviu falar isso, né? E isso é atribuído aos que gostam de se vingar de maneira fria, de maneira calculada, porque querem realmente fazer a coisa bem feita, né? E isso é horrível, gente. Quem acha que está fazendo justiça dessa maneira está errado, está equivocado, mas tamanha é a cegueira que ninguém enxerga mais nada, quem está nesse estado. Eu quero justiça, ele vai ver, sabe? Ele vai me pagar, ele, ela, enfim, quem seja, e a gente se torna cego. Cego, não enxerga absolutamente mais nada. E toda essa energia que a gente, digamos assim, articula, né, por uma vingança, vai dar em nada. Porque depois a gente vai ter que reparar. A gente vai para quem a gente se vingou de alguma coisa, a gente vai ter que reparar com esse irmão. E pior, que vocês que estão aqui sabem, mas os que estão lá fora não sabem. E a gente tem que compreender isso, é difícil. É difícil nós que estamos aqui dentro da casa de espíritos aprendendo um pouquinho sobre as influências dos espíritos, chegar e conviver, digamos assim, diariamente com pessoas que não têm a menor noção disso. Porque quando eu digo pior, eu quero dizer as companhias espirituais que vai atrair. Se eu tenho como companhia, conforme o meu nível moral, os meus pensamentos atraem as minhas companhias, que tipo de companhia que eu vou ter no momento de fúria, de raiva, assim, de ódio? Não aquele momento de uma raiva de que você quer uma coisa, está cobrando, uma justiça, alguma coisa assim. Estou falando daquele ódio de maldade mesmo. Qual é o tipo da companhia? Não vai ser boa. E mais essa soma, tua raiva, mais a soma de toda essa energia ao redor, vai ampliar esse sentimento. A luta vai ter que ser muito maior para combater depois. Porque quando você se afiniza com esses irmãos invisíveis que estão na mesma sintonia sua, eles amplificam esse sentimento, aumenta, consegue entender? Não é mais só você, tem alguém te dando força para tudo aquilo ali crescer e virar uma vingança, sabe? Então, muita atenção com os sentimentos. A gente que está aprendendo aqui tem que ter muita atenção. Aos que acreditam, como eu falei, que a vingança é um ato de coragem, na verdade não é. Não é estar fazendo justiça. Porque ser benevolente e ser indulgente para aquele irmão, isso sim é coragem. Isso sim é ter se enfrentado esse lobo que está aqui dentro.
que todos nós temos, que cedo ou tarde ele se manifesta, vez por outra se manifestam. Então, até tem uma frasezinha, que a vingança é um ácido que corrói valores e princípios, porque você não enxerga mais nada, como eu disse. Então, nada do que você sabia, nada do que você aprendeu vale. É só a vingança agora na sua mente e que destrói a paz do coração. Porque a pessoa que é vingativa, ela não tem mais vida, gente. Ela só quer viver em função daquilo, ela está presa, ela está escravizada pelo desejo da vingança. Ela é como se ela não vivesse. Eu coloco aqui que como se ela não tivesse mais vida. Porque não é mais a vida dela, é a vida em função do outro. Ela não enxerga mais nada do que acontece ao seu redor. Ela só quer saber da vingança. Os olhos, né, o foco está naquilo. E as coisas vão acontecendo na vida dela e ela vai perdendo tempo, né? Porque poderia, sei lá, tanta coisa boa acontecer, mas a energia está destinada a uma outra coisa que não é boa. Vamos lá, continuando aqui. Quando Jesus disse, reconcilia-te com teu inimigo antes de qualquer caridade, Jesus queria dizer para a gente se perdoar em vida, preferencialmente, a quantos perdões ou quantos pedidos, né, de perdão, enfim, que ocorrem no leito de morte, né? Assim, a pessoa está lá nas últimas e ela vê que não valeu de nada e ela chama a pessoa, não consegue descansar em paz. Quantas? E assim, por quê? Porque essa pessoa vai melhor para o outro lado, ela sente isso. Que se ela resolver a coisa aqui, lógico, ainda tem muito para reparar depois, mas assim ela já vai melhor para o outro lado. E reconcilia-te com teu inimigo, porque o inimigo, no caso, vamos supor o vingativo, ele aqui ou ele lá, ele vai se manter na mesma ideia. Se ele não conseguir atingir a vingança aqui, mesmo que desencarnado, ele vai ter esse desejo. Tem uma frase no Evangelho que diz assim, ó, mais ou menos nas minhas palavras, né? Morto o animal, morto o veneno. Será? Né? Você mata a cobra e está morto o veneno? No caso de uma cobra, sim, mas no caso do teu inimigo, não. Ele pode morrer, mas ele vem atrás do outro, né? Mesmo sem o corpo físico. Porque existe, digamos assim, nessa questão da vingança, de encarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado. E às vezes de encarnado para desencarnado, porque quem fica ainda está odiando quem já foi, né? Ainda fica perturbando ele lá do outro lado. Acho que eu falei direitinho, não lembro assim, mas acho que consegui encaixar certinho os desencarnados com encarnados ali. Enfim. Então, gente, vingança não é para saborear frio, não. A gente vai ainda falar agora depois do perdão, mas antes eu vou entrar em calúnia. E aí a gente vai conversando ainda sobre isso. Aí hoje eu pesquisei na internet sobre a Joana de Ângeles, que tem um texto enorme até, não enorme, mas assim, dos que eu normalmente vi é bem grande. E eu tentei tirar algumas coisinhas assim sobre calúnia. Lá eu descobri o seguinte, que ninguém passa pela jornada terrena, que somos nós, todos nós, sem experimentar da ignorância e da imperfeição humana. Quer dizer, todos nós aqui vamos passar por situações da ignorância de outro e da imperfeição humana de outro, bem como nós também vamos ser o ignorante e o imperfeito, para muitos, certo? E aí, isso aqui é um planeta escola, isso aqui não é um planeta colônia de férias, não é? A gente não está aqui para passar férias, infelizmente ainda, né? Mas a gente está aqui para aprender, e são essas nossas desavenças, esses nossos conflitos, que geram raiva, que geram ódio, que geram até desejo de vingança, que a gente tem vontade de caluniar a pessoa. São esses momentos, são essas provas que a gente cresce se saber passar por elas. Porque é nesses momentos que a gente tem que usar a lucidez, tudo que aprende aqui nos livros, e usar. Peraí, o que está surgindo em mim? Um desejo de quê? Mas como eu posso estar sentindo isso? E você se combater. Usar o que você aprende e pôr em prática. Porque assim, ó, se nós estamos aqui e vamos experienciar tudo isso, cada ser que cometer um engano comigo, digamos,
pela ignorância ele cometeu engano, ele é meu mestre. Por isso que a gente diz inimigos, né? Amai-vos os nossos inimigos, porque eles são os nossos mestres. Porque é eu sabendo lidar com a situação que veio, que me enfureceu, digamos assim, bateu no meu orgulho, é que eu, sabendo lidar com aquela situação, é que eu cresço, é que eu alimento os sentimentos nobres. É meu exercício, na verdade. Então, todos nós estamos assim, ó, mergulhados, digamos assim, é como se pegar todo mundo agora pular numa piscina ou entrar na água do mar e todo mundo está mergulhado em tudo, se conectando com tudo e todo mundo vai participar da construção, da evolução de todos. Compreendem? Cada ser aqui. Né? Depois eu posso ofender ele, mas outra hora ele ofende alguém, aquele alguém me ofende, ou ele mesmo depois me ofende, e aí muitas vezes sem intenção. Então, assim vai surgindo o processo de crescimento. É natural até. E, continuando o que a Joana de Ângeles nos falou, para mim foi novidade, assim, porque eu nunca tinha pensado nisso, que a calúnia, não é que é novidade, mas assim, aí como vem dela, a gente tem mais, né... É uma pessoa realmente que te dá mais segurança no que tu lê, que a calúnia ela vem principalmente da inveja, tá? A origem dela é a inveja. E ela tem uma perninha também no ciúme, tá? Vou tentar exemplificar. Por algum interesse, né? Sei lá, eu vou fazer alguma calúnia dele para queimar o filme, enfim, para prejudicá-lo, mas por algum interesse, porque eu estou, na verdade, com inveja, tá? Ou então, ele está dando mais atençãozinha para Kátia, e eu estou com ciúminho, aí eu também vou queimar o filmezinho dele numa calúnia para, né, prejudicá-lo, porque eu quero ele só, né, o ciúme, né, eu quero a atenção dele só para mim. Então, também ocorre isso. E também, o que se vale dizer aqui hoje é o seguinte: nem tudo que parece é. Vamos entender isso. Por vezes, eu posso falar de alguém com uma intenção bem encharcada de maldade, de maledicência. Eu posso falar dele para ela com toda, sabe, encharcado de maldade mesmo. Eu estou querendo queimar o filme. Você até pode, se observar bem, for bem cauteloso, não usar tanto emocional, eu diria, e usar mais a razão, assim, o teórico seu, você vai analisar que aí tem coisa errada. Sabe? É eu que estou querendo queimar o filme dele. Mas há situações em que, na verdade, não. A verdade é que às vezes eu falar alguma coisa dele para ela, mas na verdade a intenção é que vale. A intenção é alertar ela de uma percepção que ela não está vendo, de uma realidade que ela não está enxergando. E na verdade eu não estou queimando o filme dele. A intenção não é ali, é ajudar, é acrescentar, é fazer outra realidade acontecer ali, ser enxergada, compreendem? Então o fundamental é perceber qual é a intenção. Eu quero me favorecer, eu quero me engrandecer com determinada calúnia. O que eu estou querendo? Eu quero queimar o filme, eu estou com inveja, eu não queria que eles estivessem assim, nessa posição, não sei o quê, não sei o quê. O que está acontecendo? Uma análise, cada um para si, para se analisar quando acontecem essas coisas, né? Como eu falei, as inverdades às vezes parecem verdades. E aqui, o Zé Araújo, nosso médium, ele tem um ditado muito verdadeiro, né? Que a verdade, ela aparece, não sei se vocês já escutaram ele falar, seja de jumento, seja de cavalo, seja de supersônico. Ou seja, o tempo que vai levar para vir essa verdade a gente não sabe, mas ela aparece. E a Joana de Ângeles também fala que a calúnia é igual uma névoa, né? Uma névoa que o sol se encarrega, o sol da verdade se encarrega de diluir. E a verdade aparece. Então, quando alguém falar de alguém, não acredite de pronto, imediatamente. E ainda estimule, né? A calúnia. Peraí, conta mais, eu quero saber. Analise, observe e aguarde, porque a verdade vem. Essa é a dica que ela nos dá, né? E eu achei muito interessante isso, também que ela nos disse aqui, ó.
Ninguém consegue realizar algo enobrecido e dignificante na terra sem sofrer agressões. A gente sabe, né, que quem quer ser bom também é, né? Quem quer passar ideias novas, quem quer fazer as pessoas crescerem, se melhorarem ou ajudarem, seja em qualquer, não precisa necessariamente religioso, mas em qualquer campo, vai ser caluniado. Então aqui ela já afirma, ninguém. Então vejam bem, então não vamos ser nós que não vamos querer ser caluniados, né? Já pensei isso de logo, assim, porque é verdadeiro isso. Todos vão passar por isso, porque sempre haverá pessoas infelizes, invejosas e insensatas, ela coloca. Então, sempre haverá pessoas que naquele momento vão estar infelizes, invejosas e insensatas. Então elas vão criticar. Vão lançar uma calúnia só para, como diz o Fernando aqui, o Zé Araújo, às vezes, né, porque eu não quero me enxergar, então eu fico queimando o outro. Continuemos então. E ela nos pede, na verdade, também, como eu falei dos infelizes e invejosos e insensatos, que amemos eles. Eles são instrumentos, né, como eu coloquei antes, do nosso enobrecimento de sentimentos. Então é para amar. Amar é o quê? Colocá-los dentro da nossa casa? Não. O Sandro leu ali no início. Amar o inimigo é não ofendê-lo, não humilhá-lo, não querer manter desejo de vingança. É simplesmente perdoar. Ele toca a vida dele lá, eu toco a minha vida aqui. Não ter essa ligação mental, eu ainda um dia te pego. Entendeu? Um dia a gente vai como se dizia assim, eu te pego lá fora, né? Então, não é isso. Tá? Amar o inimigo é outra coisa, não é pô-lo dentro da nossa casa, não, e virar as costas ainda. É simplesmente não ter nenhum sentimento negativo inferior contra ele. Continuando. E agora vamos falar então do perdão. Perdão também quase não é falado, né, nas obras espíritas. Nas orações, ultimamente, aqui é só o que tem dado. Quando vem espírito, vocês já viram? Quem presenciou aqui nas psicografias é perdão em cima de perdão. Acho que a gente está devendo aí para eles, né? Então, assim, sobre perdão. Quem já não ouviu falar aqui? Eu duvido que ninguém tenha ouvido falar, né? Amai os vossos inimigos, como foi dito ali. Essa frase já ouviram. Se alguém vos bater a vossa face, né, direita, um exemplo, né, ofereça à esquerda. Acho que eu fiz o contrário aqui, mas... E também perdoe 70 vezes, 7 vezes o mesmo irmão. Olha, 70 vezes, 7 vezes, a gente não perdoa uma. Vamos perdoar 70 vezes, 7 vezes? E eles ainda vêm, né, com mais instrução de perdão, e a gente ainda não consegue captar, ou não consegue ter forças de lutar, ou não consegue compreender, ou não quer, não sei o que acontece. Aí, sobre o meu estudo de perdão, eu vi o seguinte, concluído, na verdade, né, dentro da minha forma de pensar, que primeiramente é preciso ter o desejo de querer perdoar, de querer sair daquele estado. A primeira coisa, no meu entendimento, você recebeu a ofensa, você está com aquilo dentro de si, é igual um balão inflado, né? Eu que não tinha, mas eu queria ter trazido um balão assim, preto aqui, né? Para colocar aqui, é igual um balão inflado, tomando, né? Negro aqui, tomando o teu peito. E aí, você sofre e fica perdendo tempo com isso. Quem está nessa situação, seja aqui ou em casa, meu Deus, tenta pensar o tempo que está perdendo. As coisas que estão deixando de acontecer na vida por conta disso. Começa a pensar, você vai ver que o grande prejudicado é quem está alimentando isso. Aí, como eu estava falando, primeiro tem que nascer o desejo, gente. Mas, concluo eu, que só o desejo não basta. Vai precisar, às vezes, de ajuda, né, que depois eu vou colocar os trabalhos aqui da casa. E vai precisar muito de oração, de auxílio do seu anjo da guarda para quem acredita, que na verdade é um espírito amigo, e de outros espíritos também familiares que sempre nos acompanham dentro do possível. E aí, reconhecer que esse orgulho está inflado, que aquele meu irmão me ofendeu, mas tudo bem, a chance de enobrecer e de crescer é minha,
Eu não devo esperar por perdão dele, pelo pedido de perdão. Eu não devo ficar perdendo tempo com isso. Primeira coisa, acho que é a consciência e a vontade de querer sair desse estado. Depois, gente, é um esforço danado de oração, de prece, de vigilância. Porque vai ter forças a querer que você não continue esse processo de perdoar. E você vai ter que ter força pelo seguinte: quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer assim, ó, eu até tentei perdoar, mas não consegui. Não é? Quantos? Eu até tento, mas não consigo. Porque não tem a vontade ainda verdadeira, porque ainda não se conscientizou que o maior prejudicado é a gente mesmo. Existe outra frase que talvez eu já passei e não li. Ficar nesse estado é igual tomar uma dose de veneno querendo que o outro morra. O outro e não você. Mas quem está morrendo é você e não sabe. Quando eu digo você, eu me incluo nisso, já disse, né? A gente também se ofende, mas também tem que saber lidar com isso. E aí, nessa questão de vigilância, é fundamental. Porque vai ter forças a querer te puxar e não deixar você continuar nesse processo. E aí a gente tem que alimentar todo dia esse desejo de amar o nosso inimigo, de perdoar, com muito amor, com muita prece, com muita sinceridade. Enfim, eu não vou enumerar as coisas, sabe por quê? Porque cada caso é em particular, de cada ser humano aqui do planeta. E cada caso, a espiritualidade maior que guia e acompanha sabe muito bem como instruir, sabe? Como inspirar as ideias, os pensamentos, entende? Não tem uma regra. Cada um vai ser guiado pelo seu anjo e vai conseguir sair, mas vai ter que querer e lutar. Se esforçar mesmo. Eu coloquei aqui, porque também é uma opinião minha, que até eu queria ter trazido um poema, né? Mas se não, é muito comprido, eu não vou trazer. E não teria graça ler uma estrofezinha ou pequeno assim. Aí eu percebi assim que falam muito assim, ó, em perdoar e esquecer, né? Perdoar e renovar e esquecer, enfim, perdão e esquecimento. Concordo. Mas eu só acho que um perdão verdadeiro, eu entendo desse jeito, ele só pode ser verdadeiro assim, porque depois a gente vai ver que tem dois tipozinhos de perdão, sabe? Bem danado. Ele só pode ser verdadeiro quando você compreende o outro. Porque, veja bem, se ele me ofendeu, eu estou dentro de uma casa espírita. Eu sei que a gente tem níveis evolutivos diferentes, níveis morais diferentes. Cada um tem a sua personalidade e vai errar dentro dela, da base que está inserida. Como é que eu, sabendo de tudo isso, entendendo tudo isso, não posso perdoá-lo? Eu tenho a obrigação, como eu disse antes, porque, gente, ele é um irmão inferior como eu. Hoje foi a vez, sabe a bola da vez? A bola da vez de ser ofendida foi eu, mas depois vai ser ele. Não precisa nem ser pelas minhas mãos a ofensa por outro. E é assim que acontece. Então, quando a gente compreende, no meu entendimento, que aquele que me ofendeu, ele é um ser que ainda não é evoluído, porque se fosse, não estaria aqui comigo nesse planeta, assim como eu não sou. Eu tenho a obrigação disso. Só isso já basta. Com esse conhecimento, então, das bases, eu acho que aí é obrigação, gente. Porque eu sei que ele erra por aquilo ou por aquele outro, eu entendo, mas ainda eu devo compreender. E aí eu realmente perdoo, no meu entendimento, de verdade. Porque existe os perdões, que eu vou falar ali, vamos ver o que eu tenho mais aqui. Que é assim, ó. Vamos ver aqui. Existe o perdão que é pela imagem, tá? Como é que é esse perdão pela imagem? Ele me ofendeu, na frente até de outras pessoas. Mas eu sou da casa espírita e eu tenho que ter a obrigação de perdoar, não é mesmo? Como é que eu posso aqui dando palestra? Então eu vou perdoar o Sandro porque eu sou boazinha. Porque eu quero ser generosa. Eu quero passar essa aparência para vocês. Então eu perdoo, eu sou querida, eu perdoo o Sandro. Mas na verdade eu não perdoei não. Está bem aqui, e uma hora vai ter.
Porque é só pela imagem, porque todos estão dizendo, e ele não está falando com o santo, então eu vou perdoar, mas na verdade não perdoei. Essa é uma dos perdões que não são verdadeiros, pela imagem de bonzinho. E quando o Sandro então me pede perdão, meu ego infla, né? Eu fico mais cheia do que, enfim, aquele peixe porco, né, que incha quando sai do mar, assim. Inflada de orgulho, né? Porque ele me pediu perdão, aquilo exalta o meu ego que só, né? Tomem cuidado, tomemos cuidado. A outra possibilidade de perdão é do interesse. O Sandro é o rapaz que leva todo dia minha filha para a escola, um exemplo. E aí ele me ofendeu, a gente brigou e tal, mas eu tenho que perdoá-lo, porque afinal de contas eu tenho meu interessezinho nesse perdão, que é o Sandro continuar levando a minha filha na escola. Então eu passo, boto paninhos quentes em cima e fica tudo bem, que na verdade não está resolvido, não está bem, só que eu, pelo meu interesse eu passo por cima. Entenderam? Então, assim, é uma ilusão, às vezes, achar, né? Que perdão é simplesmente pedir perdão. Perdão tem que ser de coração. Não pode ser uma palavra ao vento, dita só dos lábios, vazia. Tem que ter verdade. Porque Papai do Céu sabe o que há em cada coração aqui. Sabe, não adianta a gente mentir. A gente pode enganar nós mesmos e querer enganar até o outro, mas Ele sabe. E, como eu estava falando, a Casa Espírita, ela auxilia nesse processo. Se vocês estão com alguma dificuldade, que as conversas fraternas, eu sempre coloco, né? Ajuda, os passes ajudam, porque tira, né? Ajuda a melhorar suas energias. A água fluidificada, os cursos, as palestras que vocês estão tendo aqui para instrução. Mas nada vai adiantar se não tiver a vontade. Nada, nada vai resolver. E às vezes é preciso a gente sofrer muito, né? Ficar no fundo do poço mesmo para daí querer se levantar. Até coloquei essa frasezinha aqui, ó. A vingança é uma ladeira fácil de descer, né? Descer sempre é tudo de bom, né? Mas depois para subir é difícil, né? O perdão é difícil. Lá na historinha também de Joana de Ângeles, tinha uma historinha que era interessante, que até no Facebook correu aí esses dias atrás, mas era das cinzas, e eu não consegui localizar, mas eu vou tentar mais ou menos falar. Que quando a gente solta ofensas, calúnias, né, por aí, é como se a gente soltasse plumas ao vento, né, aquilo se espalha, né. E aí então a Joana de Ângeles, lá no texto dela, lá dizia assim, numa historinha, que o sacerdote, a pessoa que tinha feito muita calúnia, tinha ido lá meio que se confessar, assim, né, contar as coisas para ele. Ele assim... Qual a minha penitência? Ela perguntou. Pegue uma almofada na sua casa de plumas, vem aqui na torre da igreja e lança. Aí ela lançou o travesseiro com as plumas e aí voltou. E agora? O que eu faço? Recolha todas elas. Olha a dificuldade de juntar as plumas. Ou as cinzas, né? Que era o caso do exemplo do site da CEU, do Face, há uns 15 dias atrás, eu acho. Então é o mesmo exemplo. Agora recolha as plumas. Muito mais difícil. E esse exemplo também é verdadeiro. Muito mais difícil para subir do que para descer. Enfim, está quase no horário, eu só quero ainda concluir com duas coisinhas aqui. O Espírito mais perfeito que já esteve nesse planeta se chama Jesus Cristo. Ele sofreu ingratidão, ele enfrentou o cinismo dos que estavam na época ali com ele, foi ultrajado, que é ofendido, foi caluniado, ainda cuspiram-lhe no rosto, e ainda o crucificaram. E ele pediu o quê para o Pai? Perdoe-nos, eles não sabem o que fazem. Então, às vezes a gente com uma ofensazinha assim, já se perde no desespero do ódio. Né? Por tão pouco. E ele enfrentou tudo isso. Claro que ele era um espírito para ser modelo e guia e veio preparado para isso. Mas mesmo assim é nele que a gente tem que se basear. E não é só nele não. Porque tem pessoas que estiveram nesse planeta e que foram para o lado de lá, que estão dando lições e muitas lições para nós nas psicografias. E uma delas, para encerrar o assunto aqui de hoje, é da Roberta Yoshofusa e da Renata. Para quem ouviu a psicografia delas, duas meninas assassinadas, violentadas pelo pintor ou jardineiro, não lembro, de Minas Gerais, não, Mogi das Cruzes, São Paulo, e que em menos de 2 anos, se eu não me engano, conquistaram o perdão. Elas falaram na psicografia, conquistamos o perdão.
desse ser. E foi fácil? Elas saíram do corpo e já perdoaram? Claro que não deve ter sido fácil. 2 jovens, gente, acho que é 16 e 21 anos. Para que exemplo de que em tão pouco tempo perdoaram? Os espíritos que estão vindo aqui, dando esse tipo de depoimento, para que maior exemplo? E a gente perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Em não querer compreender, em querer julgar, em querer condenar, em querer... Então, para mim, são 2 exemplos dessas meninas, de que em muito pouco tempo elas conquistaram o perdão e conquistaram mais. Veja bem, em muito pouco tempo elas puderam passar 2 dias, lembra, com a família? Por quê? Pela vontade e o esforço de estarem se melhorando nessa renovação das emoções lá. Pelo perdão que deram, enfim, por acreditarem que vão ter novas chances, enfim, tanta coisa deve ter sido instruídas, né, para elas. Mas elas aceitaram, né, colocaram o orgulho de lado, né, esse rancor, esse ódio que eu acredito que devem ter sentido de início, acredito, eu estou dizendo isso, mas acredito que de início deve ter tido uma perturbação enorme. E perdoaram, né? Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado pela atenção. Até mais.